selecionar alguns dos elementos que vamos analisar e que já foram referidos. O que eu queria salientar aqui é que muitos destes elementos são essenciais tanto para as plantas como para os seres humanos. A minha colega já falou do cobre e do zinco, por exemplo, o cobre, o zinco, o ferro, etc. são elementos que são essenciais para nós. Portanto, eu quero que as minhas plantas tenham cobre, tenham zinco, tenham ferro. Devem ter dentro dos limites, não podem ter em concentrações muito altas, senão torna-se tóxica. Outros elementos não devem existir de todo, que eu assinalei aqui nesta tabela periódica a vermelho. O caso do chumbo, o caso do cádmio, são elementos que não devem existir. Qualquer quantidade que exista, por mais pequena que seja, pode causar toxicidade na planta, ou no animal, ou no ser humano que for consumir essa planta. Portanto, nós analisamos vários elementos, que já foram aqui mostrados, alguns deles essenciais, e portanto devem existir em quantidades controladas, outros que não devem existir porque são tóxicos. Naturalmente que, vamos passar isto depressa, as fontes de contaminação podem ser naturais ou derivadas da ação do homem. A maior parte dos casos nas cidades que ocorrem é derivada da ação do homem, mas também uma coisa que não nos podemos esquecer é que pode haver fontes naturais de contaminação. Incêndios naturais, vulcões, etc. Tudo isso pode provocar contaminação das plantas. E as plantas podem absorver esses metais, esses contaminantes, de várias formas. Naturalmente que as plantas estão no solo, têm as raízes por onde absorvem água e outros nutrientes e juntamente com isso vêm esses metais pesados e outros contaminantes. Por outro lado, também podem sofrer contaminação por deposição na parte aérea. Quando nós ingerimos uma planta, temos que ter em atenção o tipo de planta e a parte da planta que nós estamos a ingerir. No caso de ser uma planta onde nós vamos consumir o tubérculo ou a raiz, então essa parte está mais sujeita a uma contaminação do solo do que outra parte. Tudo o que seja absorvido pelas raízes pode depois passar para o caule, para as folhas e eventualmente para o fruto. Normalmente, ao nível dos metais pesados, a maior parte fica acumulada nas raízes, dependendo da planta, uma parte passa para a parte aérea, para as folhas, e uma parte muito pequena passa para as sementes e para os frutos. Portanto, digamos que as sementes e os frutos são as partes, em princípio, menos contaminadas das plantas. As folhas podem estar ou não mais contaminadas e as raízes também, mais ou menos, desde que o solo em si, ou as águas que são utilizadas para a rega, estejam contaminadas. Portanto, com este trabalho que nós pretendemos é ver de que forma é que os vegetais que nós fazemos crescer nas nossas hortas passam para a nossa alimentação. Podemos estar com uma alimentação muito saudável, comer uma saladinha, como aqui uma fotografia minha a comer uma saladinha, beber uma cerveja, que também é natural, também é feita a partir de vegetais, tudo muito natural, e no entanto, essas plantas podem estar altamente contaminadas, não é? Portanto, e muitas plantas são bastante resistentes, ou seja, eu olho para esta figura de uma alface que vemos aqui, ou estas nabiças que nós vemos aqui, e olhando para ela eu não sei o nível de elementos tóxicos que lá estão. Estas plantas são tolerantes. Quer isto dizer que a alface pode ter uma quantidade muito grande de chumbo ou de cádmio e tem um ótimo aspecto. Se a planta sofrer algum efeito visível, o consumidor tem tendência a rejeitar. Eu vou ao supermercado, vejo umas folhas amareladas, uma alface amarela, umas folhas secas, não compro. Ou então na minha própria horta também posso rejeitar. Muitas plantas são tolerantes. Isso é bom para a planta, obviamente, aguenta bastante com a contaminação. É mau para o consumidor que não tem maneira visual de detectar essa contaminação. E, portanto, temos que ter atenção, como eu disse, o tipo de parte da planta que nós vamos ingerir. Existem vários limites para metais pesados em vegetais, principalmente para dois dos mais perigosos, que são o chumbo e que são o cádmio. Tenho aqui os limites máximos para vários tipos de vegetais para o chumbo, varia consoante o tipo de vegetal, por exemplo aqui o nível mais elevado permitido são couves de folha, produtos hortícolas de folha, etc., excluindo algumas que estão aqui, temos um limite de 0,3 mg por quilograma de peso fresco, ou seja, do peso da massa que nós estamos quando compramos, portanto o peso da planta normal. Para o cádmio também existem limites, um bocadinho mais baixo, um limite máximo de 0,2 mg por quilograma. Depois vamos ver estes limites um bocadinho mais à frente. Para a maior parte dos outros elementos não há legislação, portanto são os dois únicos onde há uma legislação própria para este tipo de vegetais de folha. Existe para o mercúrio, mas mais para produtos do mar, peixe, marisco, etc. Entrando um bocadinho nos resultados, nós analisámos uma grande quantidade de vegetais. Os vegetais foram aqueles que eram produzidos nas hortas, portanto não fomos nós que escolhemos, os hortelãos tinham lá os vários vegetais que produziram, nós escolhemos amostras dos vários tipos de vegetais que existiam.
Como a minha colega disse, fizemos em 2 colheitas, em janeiro e em julho de 2015, e analisámos 6 elementos: chumbo, cádmio, níquel, crómio, zinco e cobre. Eu vou apresentar apenas resultados para o chumbo, para o zinco e para o cobre, vou só referir brevemente os outros. Aqui optei também por mostrar os resultados para a couve e para a alface. A couve e a alface era, sem dúvida alguma, o vegetal mais produzido nestas hortas e, portanto, eram bastante representativos daquilo que era produzido. São também vegetais que acumulam bastante metais e, por isso, temos particular interesse em os analisar. E em que nós ingerimos a folha, portanto, não a parte subterrânea, mas sim a folha. Estes são os resultados que obtivemos para o cobre. O que nós vemos aqui, esta janela aqui, são os valores típicos de cobre nas plantas e, portanto, como se pode ver, não há nenhum valor muito grande de cobre nas plantas. Estas barras, os resultados são apresentados em termos das hortas, por horta, e em termos da data, janeiro e julho. Portanto, a primeira coluna é em janeiro, a segunda é em julho, para as diferentes hortas que foram analisadas. Estes gráficos mostram, esta linhazinha aqui mostra um valor médio do metal que existe no conjunto das plantas que eu estou aqui a mostrar os resultados, que volto a repetir, são alfaces e couves. Há outras que deixámos de fora, optámos por mostrar estes resultados que são mais representativos. E, de uma maneira geral, a maior parte dos resultados estão dentro destas colunas que nós vemos aqui. Portanto, como se vê, nada excede o valor máximo, há ali um valor pontual, provavelmente uma contaminação pontual, nada preocupante. Pelo contrário, o que nós temos é sintomas de deficiência de cobre nas plantas. Portanto, não detectamos nenhuma toxicidade, o cobre é um elemento essencial, como eu disse, para as plantas, e há aqui plantas que têm teores muito baixos de cobre, portanto, o que há alguma deficiência. Chamar a atenção de outra coisa, os resultados aqui estão em miligrama por quilograma de peso seco, ou seja, nós no laboratório secamos a planta e analisamos a planta seca. Isto é importante porque nos vegetais nós compramos uma alface e 95% da alface é água. Nós compramos um vegetal e 90% do vegetal é água. Portanto, entre 85% e 95% é água. O resto é que é a parte orgânica. Portanto, quando nós, de grosso modo, apresentamos os resultados em termos de peso seco, estamos a falar de um valor que é 10 vezes em relação àquilo que deveria ser o peso fresco. Em relação ao chumbo, tenho aqui alguns resultados também sobre o que nós obtivemos para este tipo de plantas. Detectámos 3 amostras onde o valor excedia aqueles 0,3 mg por quilograma de peso fresco. Portanto, se repararem, aqui a unidade está 10 vezes superior, porque, lá está, estamos em peso seco. Portanto, o que está aqui, o que aparece aqui como 2, corresponde a cerca de 0,2 em peso fresco. Número redondo. Isto depende de muitas plantas, obviamente, mas número redondo, consideramos 90% de água numa planta. Alguma variabilidade de janeiro para julho, provavelmente tem a ver com as condições atmosféricas, mas não houve nenhuma diferença muito grande. De uma maneira geral, os teores de chumbo são reduzidos e são bastante abaixo dos limites permitidos por lei, volto a repetir, com 3 exceções de 3 amostras que nós detectamos, onde os valores também não são tão elevados como isso para serem preocupantes. Em termos do zinco, também uma situação muito semelhante à do cádmio, mas os valores estão muito dentro do valor médio. Novamente, a caixa a verde que se vê é o valor médio esperado de zinco numa planta, em termos gerais. Na globalidade dos resultados que nós obtivemos, os valores estão dentro deste intervalo. Alguns muito pouco para baixo, uns um bocadinho nada acima, portanto aqui não detectamos grandes sintomas de deficiência, mas nem sequer toxicidade. Em relação aos outros elementos que eu não tenho aqui os resultados, o cádmio, o níquel e o crómio, os valores perfeitamente normais. Não encontramos uma amostra de cádmio que excedesse os limites permitidos por lei, e crómio e níquel também valores baixos, típicos daquilo que se obtém num produto hortícola qualquer. Portanto, em termos de, chegando ao fim deste trabalho, não é, as notícias são boas. Apesar de tudo aquilo que nós vimos e onde aparentemente havia ali algumas situações que a minha colega mostrou, com os níveis um bocadinho mais elevados destes metais no solo, quando nós vemos isso não se refletiu nas plantas, o que é bom, obviamente. Volto a repetir também, nós analisámos as folhas dos vegetais. Nas raízes, detectámos algumas diferenças maiores, mas ninguém come a raiz de uma alface, não é? Portanto, o problema não é tão grave como numa folha. Assim, as principais conclusões que podemos tirar: teores de cádmio sempre abaixo dos limites legais, chumbo, a mesma coisa com poucas exceções, cobre e zinco dentro dos valores normais, níquel e crómio, tais que eu não apresentei, também dentro dos valores normais para espécies vegetais. Detectámos teores mais elevados em raízes e em folhas do que seria de esperar.
No caso de nós queremos prevenir a contaminação, devemos sempre ter presente que a absorção dos metais pelas plantas depende de muitos fatores, nomeadamente o pH do solo e a quantidade de matéria orgânica. Porque a matéria orgânica o que vai fazer é reter os metais e não deixar que as plantas os absorvam. Portanto, uma maneira de eu reduzir a quantidade de metais absorvidos pelas minhas plantas é adicionar matéria orgânica ao solo. Ou então, aumentar o pH do solo, considerar a adição de substâncias que aumentem o pH do solo. Aumentando o pH do solo, conseguimos reduzir também a absorção dos metais pelas plantas. Devemos evitar, em zonas mais contaminadas, plantar hortícolas com maior capacidade de absorver metais pesados. Alface, couve, espinafre, ervas aromáticas são plantas com uma grande capacidade de absorver metais e plantas muito tolerantes. Devemos evitar cultivar estas plantas se acharmos que o solo pode estar contaminado. E devemos evitar cultivar plantas cuja parte idível seja a parte subterrânea, batata, cenoura, cebola, etc. Pelo contrário, as espécies que apresentam menor risco são aquelas onde comemos o fruto, tomate, feijão, pimento, etc. Está apenas sujeita à contaminação por deposição atmosférica. E essa, em parte, pode ser resolvida lavando o vegetal. Portanto, uma das coisas que nós podemos fazer para resolver alguns dos problemas é lavar sempre os vegetais para reduzir esta parte de contaminação por deposição atmosférica e também retirar as folhas exteriores e as folhas mais velhas, especialmente no caso de couves ou de vegetais que servem alfaces, vegetais, onde isso possa fazer. Portanto, há uma série de medidas que nós podemos fazer que podem ajudar também a reduzir a nossa ingestão destas substâncias mais contaminantes. Vou então novamente passar a palavra à minha colega para terminar com as conclusões gerais do trabalho. Então eu penso que tenho aqui só mais 3 slides para não vos maçar demasiado e podermos conversar um bocadinho. E gostava de voltar a estes 3 elementos que nós tivemos a analisar. Embora uma vez mais estejamos aqui a comparar um bocadinho alhos com bugalhos, eu penso que estas imagens trazem alguma informação. Por exemplo, nós temos aqui o solo nativo e os valores que é expectável encontrarmos entre o mínimo e o máximo. Depois temos aqui o valor que estamos à espera de cobre nos fertilizantes, a deposição seca nem se vê, porque é 0,0 qualquer coisa, aparece aqui nos solos, não nas águas e nos vegetais. Quando nós olhamos para este conjunto para o cobre, penso que é mais ou menos evidente para todos que é aqui no solo original que nós vamos encontrar o maior teor em cobre e é daí que ele vem, que aparece no solo e não tanto da contaminação. Se fosse da contaminação, ela apareceria aqui no fertilizante e na deposição seca. Não quer dizer que não haja contribuições. Quando nós olhamos para o chumbo, temos uma imagem diferente, ou seja, o chumbo não é nativo do solo, portanto não é da rocha-mãe, aparece pouco no fertilizante. Aqui na deposição seca já não aparece, mas apareceu na altura em que era usado na gasolina. E quando nós temos este valor aqui nos solos, é claramente de origem de poluição, contaminação ao longo dos tempos que foi sendo incorporado. O zinco é um misto das duas situações, ou seja, pode ter este valor do solo, pode ter a ver com a origem natural, mas os fertilizantes também têm uma dose que vai sendo acumulada e que pode ter aqui interferência. Era para dar um pouco esta perspectiva aqui. Um penúltimo slide que tem a ver com mostrar-vos um pouco os 6 parques analisados, ou 5, em que nós verificamos o que está aqui a castanho é no solo, portanto, onde não há contaminação. Aqui houve um caso de contaminação, aqui etc. Sem contaminação, este azul que tem a ver com as águas, que só foram analisadas no Leque e na Quinta da Granja, e depois nos vegetais em que nenhum deles, que são estes a verde em baixo, apareceu com contaminação. O que é que isto nos diz? É que, apesar deste estudo ter dado um conjunto de conclusões positivas, é um assunto que nós devemos seguir monitorizando e, naturalmente, que nada disto é extrapolável para as hortas que nós vemos em taludes de estradas e por aí fora, porque por acaso o local daquilo onde nós estivemos a estudar tinha uma barreira acústica que naturalmente serve muito também de barreira ao splash e, portanto, com certeza absoluta que as zonas que têm hortas junto a taludes de estrada estão poluídas e não são uma boa ideia. Terminava dizendo que, se quiserem saber mais sobre este assunto, nós temos um relatório que fizemos para a Câmara, à Junta
freguesia de Alvalade, que pode ser descarregado o PDF, e além disso foi produzido um livro. Vocês devem reconhecer na capa a Quinta da Granja. Eu devo ser a única sportinguista que permitiu que o estádio de Benfica aparecesse ali. A única coisa que mancha este livro é aquilo. Mas não se pode ser perfeito e eu não consegui travar os colegas estrangeiros que gostaram muito da Quinta da Granja e tudo aquilo. E lá teve que aparecer o estádio de Benfica, mas este ano o campeonato é nosso. E com isto... O livro não. O livro tem que ser comprado, mas se procurar por isto, arranja forma de comprar. O resultado do estudo de Lisboa está disponível, é descarregável o PDF e temos muito gosto em que tenham acesso a essa informação e se nos quiserem fazer chegar alguma questão, alguma sugestão, é sempre tudo bem-vindo. Depois coloco, de qualquer maneira, nas apresentações também este link e outra informação sobre o livro. Sim. Pronto, então passaríamos à fase de perguntas e respostas. Eu só queria dizer dar duas informações. É que no fim da sessão vão ser distribuídas uns formulários para, se tiverem a gentileza de preencher, para a Lisboa Nova. É importante saber esses. No fundo é para saber a vossa opinião sobre esta sessão e também que estas apresentações e o vídeo desta sessão vão estar disponíveis no final da semana no site da Lisboa Nova. Então, podemos iniciar a fase de perguntas para os nossos oradores. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Maria Roca, sou da Câmara de Lisboa, liderança do Departamento de Planeamento Territorial. E tinha uma questão para colocar, não sei se eu vi o estudo, portanto, este estudo que eu queria apresentar. E pronto, agora com a explicação que foi dada aqui, fiquei muito mais elucidada, porque vim aqui precisamente para isso. E a minha preocupação, ou as minhas preocupações, portanto, essenciais são, a nível do planeamento, portanto, nós estamos a prever, portanto, zonas, portanto, preferenciais para localizar estas hortas urbanas, portanto, para nós é uma mais-valia aparecer este tipo de zonamento, este tipo de uso nos nossos planos, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista económico e social, portanto, isto tem uma série de benefícios. Preocupa-nos a questão da segurança, porque o que foi apresentado parece-nos então que, com os resultados do estudo, é seguro, portanto, utilizar as hortas, cultivar pelo menos para este tipo de plantas que foi feita as análises, mas a questão que se coloca é, estas hortas, portanto, a utilização destes produtos hortícolas, portanto, o consumo destes produtos é tão seguro, portanto, quanto os produtos que têm origem em hortas rurais. O estudo, as conclusões, portanto, não permitem tirar essa conclusão. E é um facto, falaram, portanto, que isto tem que ser monitorizado, tem que ser acompanhado e agora, ao limitar, portanto, estas amostras em determinadas condições, portanto, exposição, solos, etc. Mas, se eu tiver, portanto, condições semelhantes em solo, portanto, não urbano, mas agrícola, portanto, isso permite-me fazer essa comparação, portanto, extrapolar essas situações normais de hortas, portanto, nas situações agrícolas feitas, portanto, é só rural. Muito obrigado. Eu posso, não sei se a minha colega depois quer acrescentar alguma coisa. É assim, este estudo é válido para aquelas hortas. Isso era uma coisa que eu gostava de começar por dizer. Como a minha colega disse, eu acho que este trabalho não pode ser encarado como um trabalho que começou, acabou, está feito. Não. Principalmente um ecossistema, digamos, tão dinâmico como a cidade de Lisboa. E por isso o estudo é válido para aquelas hortas. Noutras hortas, noutros pontos da cidade de Lisboa, os resultados poderão ser diferentes. Essa era só a primeira coisa que eu queria dizer. Em relação à sua pergunta, numa zona rural, em princípio, as pressões são muito mais reduzidas. Portanto, há sempre um maior risco de contaminação numa zona urbana, numa zona industrial, etc. Nas zonas rurais, em princípio, essa pressão é muito menor, portanto é de esperar que haja menos contaminação, naturalmente. O que não quer dizer que ela não ocorra. Por ação também do homem, por ação da aplicação de fertilizantes, estrumes, etc., também pode ocorrer. Em relação à segurança, lá está,
Estes resultados que nós obtivemos aqui são resultados positivos, naturalmente, são bons, mas também eu não posso garantir aquilo que eu planto na minha horta é mais seguro do que aquilo que eu compro no supermercado. Ou vice-versa, ou muitas outras coisas. Aquilo que eu compro no supermercado hoje em dia, em Portugal, é bastante seguro. Os nossos supermercados, as grandes superfícies, pequenas superfícies que vendem produtos que passam por um controle de qualidade. Não é? Normalmente nestes produtos não há um controle de qualidade, portanto temos que ter algum cuidado e daí o nosso interesse. Teria muito menos interesse eu ir comprar estes produtos ao supermercado, porque em princípio estou à espera que não haja contaminação, porque em princípio já passaram por um controle de qualidade. Em princípio. Aqui as pressões são maiores, não é? E portanto há mais essa necessidade. Mas portanto eu acho que não podemos extrapolar nem sequer para outras cidades do país. Há vários estudos em Aveiro, no Porto, que mostram zonas bastante contaminadas e com valores nos vegetais bastante elevados lá os metais pesados. Ok, muito obrigada. Eu já agora fazia só um pequeno acrescente mais da minha lavra das pressões, que tem a ver com a necessidade de, quando se pretende fazer uma horta nova, portanto, quando a Câmara está a pensar nesse assunto, naturalmente que importa saber quais foram os usos anteriores do solo. Se nós estamos a pensar, por exemplo, na zona da Expo 98, do Parque das Nações, é uma área que foi altamente contaminada, cujos solos foram removidos para beirolas, mas que ainda deixa muito a desejar, portanto nós temos que ter a noção do uso passado e das pressões passadas e das atuais. Dentro das atuais, devemos evitar zonas junto às estradas, tudo o que seja menos do que 20, 25 metros de uma estrada não é bem pensado, mas faz-se às vezes e não se devia fazer tanto. Há outros países da Europa que, por exemplo, estão a utilizar imensas zonas dos caminhos de ferro, alguns abandonados, e também há solos muito contaminados, ou seja, tem que se, caso a caso, avaliar as coisas, agora avaliar a situação, agora naturalmente tem que se ter em conta não só o presente, mas o passado também. Mesmo nas zonas que têm havido, portanto, os planos de contaminação, que tenha havido a avaliação de solos, portanto, Tem que se ver como é que estão. terá sempre que ser analisado esses casos muito específicos para podermos ter segurança em propor um tipo de uso dessa natureza, e eventualmente até pensar em medidas minimizadoras mais à montante, a nível de todos os níveis, não só localmente, mas depois a nível do tecido hidráulico, no caso dos clostridiums, portanto, vias de comunicação que passam nessas zonas, pensar em medidas de encaminhamento das áreas de drenagem, para não regressar, portanto, essas zonas onde se vai pensar, onde já serão planos, portanto, um nível mais laranja. Seria isso. Desculpa, Eugênio Sequeira, reformado há 25 anos. Mas que trabalhei nisso. Felizmente, ainda em 2004 publiquei um trabalho por causa de Sozelas para saber como é que era a poluição. Usei um método muito mais simples. Fizemos 4.000 análises. Usámos uma tecnologia que vos proponho usar. Descobrimos que a poluição com metais pesados está correlacionada ao nível de 0,99 com a indução magnética das amostras. E, portanto, uma 24 amostras, como vocês sabem, custa um dinheirão a fazer isto dos métodos, que era a pergunta que eu vos queria fazer, que métodos é que usaram, foi a determinação dos elementos totais no solo através da destruição de ataque nítrico, perclórico, fluorídrico e a análise, ou foi uma extração por um solvente? Que é completamente diferente de disponibilidade, que é chamado o assimilável, não é assimilável, é o extraível. Mas era importante saber a metodologia. Uma análise esta por métodos clássicos, por absorção atómica, 24 amostras são mais de meio mês e custam um dinheirão. A indução magnética fazem-se 24 amostras em 5 minutos. E a correlação é 0,99. E que tem piada, porque nós, já agora depois de eleitos, fizemos um trabalho. Como tem indução magnética, é possível tirar as partículas poluídas. São partículas com desenhos estranhos, um tamanho que parecem laranjas. E em Coimbra, não é à volta de Sozelas, é à volta da universidade. É estranho, não é?
grande poluição que está nas chaminés da universidade, como sabe, não tem fim. Isto é um problema que se levanta para toda a gente, nega e o resto vê o que é que está a acontecer ao nível do centro de investigação. Bom, mas o importante disto era vocês verificarem efetivamente não esta poluição, mas a poluição foliar. Um rapaz que fez a tese comigo, Luísa, e que por acaso tinha os ensaios debaixo, perto da ponte, ainda se usava o chumbo. Na gasolina não se pôde usar os dados do chumbo, porque o chumbo na parte de fora das folhas era cerca de 500 vezes mais do que o chumbo que estava dentro das folhas. Era muito importante ver isso. Outra questão que ponho é, se vocês fizeram a análise dos poluentes orgânicos, a semivida desses poluentes. Os poluentes chegam ao sol. Quanto tempo duram? Ficam no sol? Não ficam no sol? Porque se vocês reparem, o glifosato tem uma semivida de 4 horas. É extremamente tóxico. A nossa poluição em Portugal é por causa dos serviços camarários que limpam as ervas dos passeios com glifosato. Não é das hortícolas que usam glifosato. Era importante ver exatamente a semivida, a origem dos produtos e o tipo de produção. Desculpa lá ter posto esta questão, mas eu trabalhei nisto. Já não trabalho há muitos anos, como vocês calculam, agora estou com outros anos. Então, professor Eugênio Sequeira, é sempre um gosto vê-lo. Sabe que eu comecei esta história das hortas num cursinho seu da Liga para a Proteção da Natureza. Já tinha o bichinho e resolvi lá ir. Pronto, e depois fiquei eu a prosseguir algumas das coisas. Eu agradeço os comentários que faz. Há alguns eu não sei responder, mas vou aprender. Por exemplo, essa questão que refere da indução magnética, nunca ouvi falar, mas estou interessadíssima. Um trabalho. Pronto. O que é que nós fizemos? Fizemos análises clássicas por espectrometria de absorção atómica para os metais. Um trabalhão e caro, pronto. E também fizemos, juntamente com França, com o antigo Laboratoire Central de Pont-et-Chaussée, que agora tem outro nome, é o IFSTAR. Um dos alunos que esteve aqui a trabalhar foi lá fazer um estágio e eles estavam a utilizar outro tipo de métodos que permitem fazer análises diretamente no próprio local. Eu depois posso lhe dar detalhes sobre isso. E, portanto, aquela análise que fizemos de heterogeneidade, fizemos com esses métodos mais expedidos e os valores comparam muito bem com os resultados da espectrometria. Portanto, penso que temos aqui alguma saída. A última questão que eu gostava de dizer alguma coisa é relativamente à semivida dos poluentes orgânicos. Portanto, aqueles poluentes são todos poluentes associados à poluição atmosférica por estradas e aviões. E não duram horas, duram mais do que horas. Agora, não sei responder se duram anos. Mas imagino que sim, porque nós andamos a estudar noutros locais este tipo de poluentes e eles aí são mesmo locais poluídos, eles existem e mantêm-se. E portanto não é qualquer coisa que a gente espere que desapareça em horas, porque senão não faria sentido este tipo de análises. Eu não sei se o Miguel quer acrescentar. Sim, só agradecer também os comentários que fez. É sempre bom alguém na audiência que saiba a trabalheira que isto está, não é? É muito caro e dá muito trabalho mesmo. Depois resume-se ali uns gráficozinhos, umas coisinhas, mas parece que é muito fácil, mas de facto dá muito trabalho. Uma vantagem da espectrofotometria da absorção atómica é os limites de detecção. É que nós conseguimos limites de detecção, principalmente para o cádmio, que não conseguimos com outra técnica. Portanto, e estamos a falar nos tais em quantidades muito pequeninas. Quebra de grafite. Quebra de grafite, claro. Que dá ainda mais trabalho, ainda mais tempo e ainda mais caro. Mais caro. Exatamente. E, portanto, foi essa a razão porque utilizámos essa técnica. O que é que eu ia...
Já me perdi. A única coisa que a gente não falou foi de Souzelas, mas isto é Pois. politicamente Em termos da complicado. a posição atmosférica, de facto, acompanhei um estudo que foi feito sobre o chumbo na cidade de Lisboa há pouco tempo e, de facto, o que se nota é que ao longo dos anos a posição atmosférica tem diminuído muito. Desde que deixou de se usar a gasolina sem chumbo, não é? Portanto, hoje em dia não é um problema. Portanto, o que nós analisamos foi aqueles vegetais, como nós os tratamos em nossa casa. Portanto, lavar e tal, a água da torneira e depois analisar. Portanto, não analisamos a posição atmosférica, que é muito reduzida. Aqui isso já sei que é muito reduzida. Portanto, preocupamos aquilo que as plantas absorvem. Boa tarde, sou Ana Costa, de Câmara de Lisboa. Eu gostei muito da vossa apresentação. Não cheguei a perceber na apresentação em relação ao solo e às águas, quais eram os valores limites ou de referência com que compararam para saber se estava acima ou abaixo. Portanto, em relação ao solo, às